Olá! Será que estou distraído? Essa será a nossa meditação de hoje. Sou o pastor Almir Marcos Mauruto, pastor da Igreja Batista Adoração e Vida. No livro de Mateus, no capítulo 24, no versículo 27, diz: Porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra no Ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem. Esta é uma profecia proferida pelo próprio Senhor Jesus Cristo, ainda não cumprida, ainda não aconteceu, quando ele voltará para arrebatar a sua igreja. Essa profecia e qualquer profecia bíblica, ela não depende da fé do homem para acontecer ou deixar de acontecer. Se nós crermos nas profecias ou se não crermos nas profecias, não mudará em nada o cumprimento das profecias, porque elas dependem de Deus e não de nós. Qual diferença faz a fé diante das profecias? Qual é a diferença? É que a fé pode te incluir ou te excluir das profecias. Essa é a verdade sobre a fé na profecia. No caso específico desta profecia, que será a volta de Jesus, o dia do arrebatamento da igreja, só Deus sabe o dia em que ela vai se cumprir. Mateus capítulo 24, versículo 36. Quanto ao dia e à hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão somente o Pai. Somente Deus sabe o dia em que acontecerá a volta do Senhor Jesus Cristo, onde vai se cumprir esta profecia. Várias seitas já marcaram essa data por várias e várias vezes, mas ela não aconteceu, porque eles marcaram com sabedoria humana, achando sei lá o que, mas só Deus sabe o dia, ninguém pode dizer o dia que vai ser. Uma coisa é que ela vai acontecer. Mas vejamos uma advertência do nosso Senhor Jesus Cristo com relação ao cumprimento dessa profecia de que ele vai voltar para arrebatar a sua igreja. Mateus 24, dos versículos 37 a 39. Como foi nos dias de Noé, assim também será na vinda do Filho do Homem. Pois nos dias anteriores ao dilúvio, o povo vivia comendo e bebendo, casando-se e dando-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E eles nada perceberam até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim acontecerá na vinda do Filho do Homem. Então Jesus está dando uma dica de como será, e nós precisamos estar com os nossos ouvidos bem abertos a essas advertências que o próprio Senhor Jesus dá. Vamos ler esse texto que acabamos de ver na versão da Bíblia Viva. É muito importante quando a gente estuda a palavra de Deus, a gente vê várias versões da palavra, não por causa do original, mas por causa do efeito da tradução. E a Bíblia Viva, ela traduz não de maneira literal, mas traduz o conceito, para que a gente possa ter um entendimento melhor. Claro que sempre vamos ler na dependência do Espírito Santo de Deus. Então vamos lá. Mateus 24, 37 a 39, Bíblia Viva.
O mundo estará distraído em banquetes, festas e casamentos, tal como foi no tempo de Noé, antes da vinda repentina do dilúvio. O povo não queria acreditar no que estava para acontecer, até que o dilúvio realmente veio e os levou a todos. Assim será na minha vinda. Olha só, baseado nessa versão, eu quero destacar dois aspectos aqui muito importantes, mas perigosos diante do que está para acontecer. Porque pode acontecer amanhã, ou hoje mesmo, ou daqui ainda 50 ou 100 anos, nós não sabemos. Mas vamos ver esses dois aspectos muito perigosos. E o primeiro aspecto está no versículo 39, vamos ler novamente. O povo não queria acreditar no que estava para acontecer, até que o dilúvio realmente veio e os levou a todos. Então, meus irmãos amados, Noé havia avisado, anunciado, profetizado aquilo que Deus tinha falado. Então ele falou que viria um dilúvio e queria encobrir toda a terra, e ele anunciou isso, e ele fez isso. Mas conforme o texto aqui, conforme essa tradução, diz que o povo não queria acreditar no que estava para acontecer. Então, as pessoas estavam olhando para a vida nessa terra e eles não queriam então acreditar. Ignorar a profecia não vai fazer com que ela não se cumpra. Ignorar a profecia de Jesus, que ele voltará, isso não vai impedir de acontecer, porque ela não depende da fé humana, ela depende daquilo que Deus, o próprio Deus, estabeleceu. E quando o dilúvio começou, meus irmãos amados, eles viram que realmente a profecia era verdadeira, que estava acontecendo. Então, quando começou a inundação, eles correram para a arca, mas infelizmente encontraram a porta da arca lacrada. Deus havia lacrado a porta por fora. Gênesis capítulo 7, você pode ler isso depois, você vai encontrar que Deus havia lacrado a porta por fora. Depois que todos os animais entraram e que Noé entrou, Deus então, ele mesmo fez essa lacração, não para que não entrasse água ali, mas porque tem um tempo determinado, para que as pessoas pudessem entrar na arca. Então, amado irmão e amada irmã, o povo não queria acreditar no que estava para acontecer. E Jesus está dizendo que quando ele estiver para voltar, o povo não quer acreditar. Isso não é cabível. Então as pessoas, elas vão estar envolvidas com as distrações do mundo, e é o segundo aspecto importante que eu quero destacar aqui, e está no versículo 37, também na versão da Bíblia Viva. O mundo estará distraído em banquetes, festas e casamentos, tal como foi no tempo de Noé, antes da vinda repentina do dilúvio. Misericórdia. Misericórdia, o mundo estará distraído. É isso que acabamos de ver. Na ânsia de viver intensamente, eles se distraíram e morreram, pereceram. Como o mundo pode distrair você? Como o mundo pode me distrair? Sabe,
Claro que é de muitas formas, porque o mundo é atrativo à nossa carne. Mas precisamos nos lembrar de uma advertência bíblica muito importante, muito importante. 1 João capítulo 5, versículo 19. Sabemos que somos de Deus e que o mundo todo está sob o poder do maligno. Então, o maligno está atuando neste mundo para tornar este mundo muito atrativo a ponto de distrair as pessoas em relação àquilo que está para acontecer. Então surge uma outra pergunta: como saber se nós estamos distraídos ou não? É muito importante. Sabe, é simples essa resposta. É só identificar quanto tempo nós estamos gastando com Deus, com as coisas de Deus e com as coisas do mundo. Quanto é que nós gastamos com um e que nós gastamos com o outro? Porque o que nós vimos é que o povo vivia comendo e bebendo, casando-se e dando-se em casamento. Pastor, é pecado casar? É pecado ir numa festa? Não, claro que não, mas a Bíblia não está dizendo que isso é pecado. Mas o casamento traz as preocupações, sabe? Nós precisamos, no nosso casamento, a gente precisa ter uma casa para morar, precisamos de tudo, os eletrodomésticos para poder viver, os móveis. Nós temos filhos e precisamos cuidar dos nossos filhos. Qual o futuro dos nossos filhos? Depende daquilo que eles vão estudar, e estudar custa caro. Então tudo isso vão nos envolvendo com o mundo, porque nós queremos de alguma forma dar um conforto para eles, deixar algumas coisas para os nossos filhos, ter uma segurança para nós mesmos quando envelhecermos. Então não podemos depender só do dinheiro da aposentadoria, precisamos ter uma segurança a mais, e tudo isso nos envolve com o mundo, onde nos distrai e onde Jesus pode voltar a qualquer momento e nos pegar distraído com tudo isso, envolvido com tudo isso e se esquecendo das coisas de Deus, daquilo que Deus nos mandou nos fazer. Enquanto aquele povo estava distraído com os casamentos, com os banquetes, com as questões da vida, com a preocupação nessa vida, no aqui e agora, Noé estava trabalhando, construindo a arca que Deus mandou ele construir. Ele gastou muito tempo da sua vida construindo aquilo que iria trazer realmente salvação, com aquilo que importava. O povo estava completamente distraído, e eu e você não podemos estar distraídos, porque pode acontecer em qualquer momento. Jesus pode voltar em qualquer momento, esta é a verdade. E se nós estivermos distraídos, meus irmãos amados, isso custará muito caro para nós. No livro de Mateus, no capítulo 24, no versículo 27, diz: porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra no ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem. Esse acontecimento será num abrir e piscar, de fechar de olhos, num piscar de olhos, ou seja, será muito rápido. Quantas coisas você consegue pensar, fazer no momento de um relâmpago? Ele aparece muito rápido, não há tempo para fazer mais nada. Por isso nós não podemos estar distraídos, porque Jesus poderá voltar a qualquer momento. Eu e você não podemos estar distraídos. Misericórdia, misericórdia, misericórdia. Meu irmão e minha irmã, eu e você precisamos estar apercebidos que a profecia vai acontecer. Independe de mim, independe de você, independe de qualquer governo, de qualquer situação, independe de qualquer pandemia que esteja acontecendo no mundo, essa profecia vai acontecer.
Não sabemos quando será, mas não podemos estar distraídos quanto a isso. Amém. Vamos orar. Pai amado e glorioso Deus, muitas vezes estamos tão envolvidos com o mundo, com as coisas, com o trabalho, Senhor Deus amado, com tantas coisas que são coisas necessárias em nossas vidas, que nós gastamos mais tempo com o mundo do que com o Senhor. Ajuda-me, Pai amado, e ajuda os meus irmãos, para que não estejamos distraídos, Senhor Deus, diante do cumprimento desta profecia. Peço ajuda ao Senhor, direção ao Senhor, em nome de Jesus Cristo, Pai amado. Amém. Amém. Meu irmão e minha irmã, saiba que viver é importante, mas aquelas pessoas, antes do acontecimento do dilúvio, eles estavam vivendo tão intensamente a vida aqui, que se distraíram e não perceberam, e o dilúvio os levou a todos. Não podemos estar distraídos de jeito nenhum. Jesus vai voltar e vai nos levar para um lugar maravilhoso, para um lugar que não haverá mais morte, não haverá mais tristeza, não haverá nenhum tipo de vírus, nenhum tipo de doença, não haverá as preocupações, não haverá as lutas, não haverá as traições que acontecem aqui, as guerras, as mortes, as tristezas, misericórdia. Não haverá mais nada disso. Eu e você não podemos perder esse evento de jeito nenhum. Há uma nova vida esperando por nós. Jesus prometeu, Ele vai voltar. Não esteja distraído quanto a isso. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe sua casa, que Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe o seu trabalho, as suas finanças, o seu coração. Em nome de Jesus. Um grande abraço a você da minha parte, meu irmão. Amém?